Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Então vamos dar início a mais uma aula, né, do curso de Python. Vou clicar aqui para compartilhar com vocês, né? Senão é perigoso eu começar a falar aqui e esquecer de compartilhar a tela, né? Espelho infinito. Bom. Na aula passada, pessoal, falamos sobre módulo, né? O que é um módulo, como implementar um módulo, como utilizar, né? Os módulos também. Criar módulo, né? Um possível módulo para o software, né, que nós estamos desenvolvendo. Foi dividido em duas partes essa aula, né, esse assunto de módulos. Houve um pequeno probleminha, né, com relação ao Google Colab para criação de módulos, então por isso que foi feito a aula passada também sobre esse assunto. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar aqui de 3 assuntos. Não sei se a gente vai conseguir falar de 3, né, os 3 assuntos aqui. Mas caso não dê, né, a gente vai para a aula, para a próxima aula, continuando esse assunto aqui, ok? A gente começa, né, a chegar em assuntos aqui de nível básico para intermediário, tá? Então vamos lá. O que são iteradores, né? Acho que vou pôr a primeira parte aqui sobre os iteradores, né? Depois eu vou falar sobre list comprehension e aí geradores, né? Geradores, certeza que eu acho que geradores dá para falar em 2 aulas, né? Aliás, não dá para chegar, acho que em geradores hoje, mas aí a gente fala na próxima aula, ok? Mas vamos falar de iteradores. Tá? O que são os iteradores, né, pessoal? Deixa eu ver, tem gente entrando aqui, não sei se precisa permitir. O que são os iteradores, né? É uma continuação, vamos pensar ali daquela parte de listas, de tuplas, de conjuntos, né? A gente falou o principal, o básico. Vou fechar aqui esse barulho lá fora. A gente falou sobre o básico, né, de como criar uma lista, ou uma tupla, ou um conjunto, né, como acessar esses elementos, como a gente pode, de certa forma, ali trabalhar com os seus índices. Lembra também a parte de slice, né, que é fatiamento. Então a gente viu ali um pouco do básico, né, sobre esses conjuntos de dados, vamos dizer assim, né? Quando eu falar ali conjuntos de dados, eu estou falando de listas, de tupla, de dicionários, de sets, né? Então a gente viu a primeira parte. Agora essa parte de iteradores é um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais avançado, né? A gente tem que ter o conhecimento ali de conjuntos para depois passar para iteradores, geradores e por aí vai. Tá? Eu vou criar os códigos primeiros, né? Depois eu vou trabalhando aqui com os textos, né? Depois eu falo sobre os textos. Então a gente viu que uma lista, né? A gente consegue criar uma lista de 2 maneiras, né? Que eu lembro aqui agora 2 maneiras. Uma é criando os colchetes e colocar os seus elementos separados por vírgula aqui dentro, tá? E aí com isso eu consigo trabalhar a minha lista. O que seria o iterador, né? O que seria um iterador? O iterador nada mais é do que eu conseguir, de certa forma, percorrer um desses conjuntos, ou a lista, ou a tupla, e por aí vai. Deixa eu ver se está pedindo aqui participação. Sim.
como que eu percorro, né? Como que eu consigo percorrer a minha lista? Então a gente viu em aula, né? Através do for, tá? O for eu posso vir aqui, colocar um valor de uma variável em lista, e com isso eu vou printar aí, né? E dessa maneira eu consigo, de certa forma, tá conectando lá com o servidor, eu consigo percorrer e exibir a minha lista, tá? Demora um pouquinho, olha lá. Beleza. O que é o iterador? Né? O iterador também nada mais é do que uma outra maneira de fazer a mesma coisa, né? Só que o iterador ele tem uma vantagem em cima dessa estratégia que eu acabei de passar aqui para vocês. Aqui a gente está a mesma coisa, né? Criando uma lista e percorrendo, exibindo, né? Indo elemento a elemento da minha lista, tá? E exibindo esse valor. O que é o iterador? O iterador é uma classe, tá? Então eu vou até já meio que colocar aqui como texto, né? O iterador, ele é uma classe que percorre iteráveis. Nossa, quem que seria esses iteráveis, né? São as listas, são as tuplas, né? São os sets e dicionários. Vou colocar aqui, ó. E para ser um iterador, o que eu preciso ter, né? Para uma classe ser iteradora, o que ela precisa ter? Ela precisa ter dois métodos, tá? Um é o métodos não, né? Funções. Um é o iter, tá? É uma abreviação aí de iterador. E o next, tá? São os métodos principais de um iterador. Então eu vou até colocar aqui, ó, métodos principais de um iterador. É o método iter e o método next. Professor, mas até agora é a mesma coisa, né? É uma classe só para percorrer uma lista? É isso? Sim, é isso, tá? Mas dessa primeira forma que você fez aqui, ó, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas calma que depois eu vou falar para vocês a vantagem dos iteradores em relação a essa estratégia aqui. Então eu vou até colocar um comentário aqui, né? Abordagem, sei lá, primária para percorrer, para iterar uma lista, um conjunto, né? Conjunto eu vou deixar para ser bem genérico, tá? Então existe uma outra abordagem, uma outra maneira? Sim, é utilizando um iterador. E o que é esse iterador, né? Imagine que eu tenho uma lista, vou chamar agora aqui de, por exemplo, carros, né? E aí eu tenho alguns carros aqui dentro, tá? Tenho lá um Fusca, depois eu tenho um Uno, depois tem um Gol, vou colocar aqui entre aspas, né? E depois eu tenho um Celta. Uma maneira, né, de eu percorrer essa lista seria, de certa forma, utilizando, né, o meu for aqui, percorrendo cada elemento. Uma outra maneira é eu criando um iterador. E como que eu crio um iterador? Vem aqui, vou dar um nome de uma variável qualquer, vou chamar aqui de it carros, tá? E aí esse iterador é o seguinte, lembra que, né, um iterador ele tem dois métodos. Um é o iter, esse iter é para quê? Eu vou transformar essa lista carros em um iterador, tá? Então vou colocar aqui, ó, o nome da minha lista, vou transformá-la num iterador. E aí como que eu itero, né? Como que eu percorro esse meu iterador, né? Através agora do método next. Eu venho aqui, ó. Next é o quê? Lembra que next é próximo, né? Então,
Qual que é o próximo elemento do meu iterador aqui? Qual que é o meu iterador? It carros. Se eu pedir para executar, olha lá, Fusca. Percebam, né? Com o iterador eu não precisei, né, de um for, de uma estrutura de repetição para eu percorrer a minha lista, tá? Então aí, ó, ele veio aqui, né? Qual que é o próximo? Não tem ninguém, qual que é o próximo? Fusca, né? Ah, mas e se eu quiser saber o próximo? Eu venho aqui, ó, print, dou um próximo, né? Um next, init, carros. Percebam que eu não estou trabalhando com índice, nem com uma variável de controle, nada. Simplesmente estou dando next no meu iterador. E aí agora, se eu executar, perceba que ele vai mostrar o Fusca, né? Porque ele deu next aqui, e depois o próximo next é o 1. Tá? Isso é um iterador. Tá? Então o iterador ele vai percorrer a minha lista, né, de forma, quantas vezes for, né, eu tenho aqui quatro carros, né, se eu vier aqui eu vou copiar Ctrl C, Ctrl V, e ele vai mostrar todo mundo, certo? Fusca, Uno, Gol e Celta, os mesmos que estão aqui na minha lista, tá? Professor, mas não é mais fácil colocar um for, né? Depende da situação, eu vou falar ainda, calma que eu vou falar qual é a vantagem, né, de se utilizar um iterador, tá? Por enquanto, vocês estão pensando assim, nossa, mas o for e o iterador é a mesma coisa, mas calma que depois eu vou dar exemplos aí que vocês vão ver que trabalhar com iterador em algumas circunstâncias, em algumas situações é melhor do que eu trabalhar com um for, tá? E aí, e se eu der um próximo print next, né? O que vai acontecer aqui? Se eu vier aqui, ó, eu já cheguei no final, né, do meu iterador, né, da minha lista, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer? Se eu pedir para executar, tá? Quando ele chegar no final, ele vai dar esse erro aqui, ó, stop iteration, né? Opa, parou a interação, não tem mais. Eu vim aqui, ó, mostrei Fusca, na segunda linha o Uno, o Gol e o Celta, acabou a minha iteração, tá? Eu não tenho mais ninguém. E aí, se eu não tenho mais ninguém, eu estou tentando dar um next num próximo que não existe, tá? E aí, então, eu tenho aqui o meu stop iteration, né? Então, eu vou parar a minha interação do meu iterator, né? Da minha classe iterator, ok? Então, fiquem meio que ligados aqui nesse stop iteration. Aí eu pergunto para vocês, né? Aliás, não pergunto, eu já falei, né? Isso aqui está muito parecido com o meu for, né? Só que eu estou, claro, de certa forma aqui eu só estou mostrando, né? De certa forma aqui, ó, exibindo, mas ele está muito parecido com o meu for. E aí eu falo para vocês o seguinte: se a gente pegar o código fonte ali do meu for, né, entrar lá por dentro do Python e a gente dar uma olhada no for, o for nada mais é, né, do que uma estrutura que usa iteradores, tá? Se eu olhar o meu código, né, do for, o meu for nada mais é do que o seguinte, tá? Primeira coisa, eu vou pegar uma lista e transformar no iterador. Ok? E aí, ó, eu faço o seguinte: enquanto for verdade, eu faço o seguinte: eu dou um print, né, em next, aliás, it carros, tá? Vai chegar em algum momento que ele vai soltar uma exceção aqui, ó. Concorda que esse stop iteration não é uma exceção, é uma condição que aconteceu, né? Eu dei um print a mais e rolou uma situação de exceção, né? E aí
ele apareceu. O código lançou para mim, falou, ó, opa, aconteceu uma exceção aqui, né? Então, ó, o que eu faço? Eu tento, eu vou colocar aqui um try, aonde eu faço o seguinte, eu tento exibir. Caso aconteça alguma coisa, except quem? Stop iteration, porque eu já sei que vai acontecer isso, né? O que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, eu dou um break. Não sei porque eu cliquei Ctrl S aqui para salvar, né? Então, no final das contas, né, o for que nós estamos vendo aqui naquela primeira abordagem, por debaixo dos panos, ele é dessa maneira aqui, ó. Ele transforma a minha lista aqui, ó, a minha lista num iterator, né? E enquanto for verdade, perceba que eu não preciso me preocupar com o tamanho da minha lista, né? Depois eu vou aumentar aqui alguns valores e eu vou mexer no código aqui embaixo? Nunca, né? Então, só para vocês verem, eu vou rodar aqui, né? Ó. Tá lá, mostrou a mesma coisa, ó, Fusca, Uno, Gol e Celta. Se eu tivesse feito com um for aqui, né? Vou até voltar aqui, ó, Ctrl C e vou vir aqui, ó, Ctrl C aqui e Ctrl V aqui. Aqui eu só vou mudar para carro, tá? O carros é um conjunto e aqui essa variável está representando um carro apenas, tá? Então, olha lá. Mesma saída, ó. Tem alguma coisa de diferente dessa saída para essa? Não, nenhuma, né? Então, como eu já disse, por debaixo dos panos, né? O for, ele trabalha, né? Com o iterator, ok? E aí ele para a execução quando chega no final, quer dizer, lançou um stop iteration, e aí ele faz o quê? Dá um break, breca, para, né? Para onde? Para esse while que está igual a true, né? Se eu não tiver esse break aqui, vocês sabem que o while com uma condição true, ele fica infinito, tá? Então ele tem que ter um momento de parada, né? E aí, ó, pode ver que independente de eu colocar valores aqui agora, por exemplo, Fusca, Uno, Gol, Celta, Brasília, uma outra opção aqui, Jeep, sei lá, e depois mais outra opção aqui, Onix. Mexi, vocês podem ver que eu mexi, né, aqui na minha lista, mas eu não preciso me preocupar aqui com essas linhas de baixo agora, né? É só eu rodar. Tá lá, ó, ele mostra, né, os valores aqui da minha lista, mas ó, percebam que eu não precisei trabalhar aqui, manipular de certa forma tamanho, nada disso, né? Eu não tenho lá igual aquela estrutura do for em C ou em Java, né, que eu tenho que ir lá saber, né, por exemplo, I recebe 0, até meu I igual a 10, né, menor do que 10, que aqui nesse caso, né, um Fusca, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né, então até 7, menor ou igual, né, I++, eu não preciso disso, né? Eu não preciso saber o tamanho. E se caso isso aqui muda de valor, né? O tamanho, sei lá, fica menor ou maior, eu tenho que vir no código e alterar aqui, né? Nada disso, tá? Então percebam que fica meio um código independente, né? Do tamanho da minha lista, seja como for ali, né? Ok? Então isso aqui é um exemplo, tá? De como o for funciona. Professor, ok, legal, entendi o iterador, mas ainda assim eu não estou vendo vantagem do iterador em relação ao for, né?
o que você está me mostrando aí, né? O que é a vantagem do iterador em relação à abordagem da lista, da lista que a gente estava vendo até então, né? Percebam o seguinte, quando eu rodo isso aqui, né? Ele vai lá e executa, né? Ele executa toda a minha lista de uma única vez, ok? Aqui, de certa forma, eu também, né, eu estou trabalhando aqui com uma estrutura de repetição que ele vai mostrar toda a minha lista, né, minha lista carros aqui de uma vez. Mas a vantagem do iterador é o seguinte, vou pegar aqui, ó, essa mesma lista aqui, Ctrl C, vou copiar. A vantagem do iterador, pessoal, é o seguinte, vou criar aqui, ó, IT carros, vou transformar a minha lista carros num iterador, né? Então eu uso esse método aqui, ó, iter. Mas a vantagem é o seguinte, em relação a essa primeira, nessa abordagem primária aqui. Não sei se vocês viram que ele não mostra a computação em cima da lista, ela não é feita toda de uma vez. Ela é feita sob demanda. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu quero trabalhar apenas ali, ó, por enquanto, com o primeiro elemento da minha lista carros. O que eu faço? Next. E aí, por exemplo, vou chamar aqui de elemento, tá? Elemento recebe next do meu iterador. O iterador é it carros. E aí, o que eu faço? Sei lá, printo. Apertei Ctrl S aqui, né? Mania de... Se eu vier aqui, ó, dar um Ctrl S, um executar, perceba o seguinte, ó, meu elemento tá apenas, né, com o valor fusca, e aí eu posso trabalhar apenas esse elemento. Então, antes de iteradores, né, antes da gente aprender iteradores, se eu fosse manipular uma lista, algo do tipo, eu teria que manipular, executar, fazer a computação dela inteira. Tá? Eu teria que fazer a computação dela inteira, ou exibir, ou ver se o elemento é maior ou menor do que um valor, né? Se é par ou se é ímpar, algo do tipo. Agora, aqui com iteradores, percebam que eu consigo, ó, eu trabalho só com um elemento. Eu posso trabalhar só com um elemento. E aí depois, o restante da lista, eu vou fazendo de acordo com o que eu vou precisando. Eu vou comentar aqui, ó. Imagine que essa reticências aqui seja mais um conjunto de código. Tá? Não sei qual, mas agora eu quero trabalhar com o valor 1. O que eu faço? Elemento, next, o meu iterador carros, e aí eu trabalho, de novo, vou colocar reticências aqui, significando, né, que eu posso fazer qualquer coisa com essa minha variável elemento aqui agora. Aqui em cima eu estou printando, né, mas vamos supor que aqui eu posso fazer, sei lá, fazer um if para comparar e por aí vai. Então perceba que com os iteradores eu trabalho sob demanda. Eu vou percorrendo, né, esses valores aqui da minha lista de acordo com a forma que eu quiser. Tá? Então, essa é a vantagem do uso de iteradores. Tá? Perceba que eu uso um elemento aqui dentro de acordo só quando eu der um next. Ao contrário do que acontece aqui, ó, no nosso for. Né? Aqui no nosso for eu tenho que percorrer a lista de cabo, né, do primeiro elemento até o último trabalhando. Agora, aqui com os iteradores eu posso ir trabalhando da medida que eu quiser. Tá? Simplesmente eu dou um next e aí ele carrega o próximo elemento para mim.
tá? Então essa é a vantagem do iterador. Professor, mas ainda não está claro. Você poderia me dar um exemplo? Consigo dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte: a gente tem um arquivo texto. Imagina que a gente tem um arquivo texto gigantesco lá. Tenha, sei lá, 100 mil linhas. Ok? Tenha 100 mil linhas. Nessa primeira abordagem aqui, ó, o que eu vou fazer? É lógico, eu vou ler o meu arquivo, vou começar a ler meu arquivo, mas na hora que ler, o que ele vai fazer? Ele vai carregar as 100 mil linhas na memória. Se eu tiver espaço, beleza. E se eu não tiver espaço? Eu posso ter um memory out, não sei se é memory error, memory out error, alguma coisa assim. Eu não lembro mais agora qual que é a classe, né, de exceção, que deu um estouro de memória no Python. Né? Por quê? Porque eu carreguei o arquivo inteiro, né, de uma só vez ali na minha memória. Certo? Então isso pode, né, ser um gargalo aí no meu sistema. O que eu faço? Eu vou utilizar listas, né, para carregar. Lembra que o readlines ele carrega todas as linhas em uma lista? Lembra desse método? Quando a gente viu lá a manipulação de arquivo, o método readlines ele carrega o arquivo inteiro dentro de uma lista. E aí? Se eu tiver um arquivo muito grande, com 100 mil linhas, 100 mil linhas, né, desse arquivo, texto, ele vai carregar tudo na memória, né? Isso é perigoso. E é aí que entra a vantagem de se utilizar iteradores, ao contrário, né, de trabalhar com listas. O que eu faço? Transformo no iterador, e aí o que acontece? Ela vai buscando, ela vai lendo linha de acordo com o que eu preciso. Eu não carrego o arquivo inteiro na memória. Eu carrego só a linha quando eu der um comando next. Tá? Então essa é a vantagem de se utilizar o comando, o iterador, ao invés de trabalhar com listas. Tá? Então os iteradores, né, eles têm essa vantagem. Quando vocês forem trabalhar com arquivos, né, em Python e arquivos grandes, eu já logo digo para vocês, é usar iteradores, né? Não trabalhar com listas, né, listas puramente, porque vai, a não ser que você tenha uma boa máquina, né, que tem aí sei lá, alguns bons giga de memória, né? Mas se você pegar aí conjuntos, sei lá, conjuntos muito grandes, pode dar, acho que é memory out erro, e aí quer dizer o quê? Você não tem, você estourou ali, né, a quantidade de memória para o seu programa, tá? Então aí faz sentido o uso de iteradores. Ok, pessoal? E a gente viu que trabalhar com iterador é muito fácil, tá? Eu posso ter lá eu tenho aqui o meu conjunto, né? Pode estar numa lista, pode estar numa tupla, pode estar num dicionário, né? Eu transformo ele, né? Eu pego essa lista, esse conjunto, transformo num iterador através do método iter, como vocês estão vendo aqui, ó, vou até comentar, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, iter. O que é o iter, né? O iter, ele transforma em um iterador, tá? E o next, vou colocar aqui, ó, ele percorre para o próximo, né? Ele aponta para o próximo, ele percorre para o próximo elemento do iterador. Simples, né? Então, os iteradores, eles basicamente, né, têm esses três, aliás, desculpa, eles têm esses dois métodos, tá? Um
que transforma ele no iterador, e o iter, né? E o next, que ele vai para o próximo elemento do meu iterador, tá? Ele segue aqui a ordem da minha lista, ok? Então, isso são os iteradores. Se eu executar aqui, ó, ele veio aqui, né? Ele deu um primeiro next e aí eu printei esse elemento, né? Aqui eu dei um next, aí a variável elemento recebeu o valor uno, né? Mas eu não printei, tá? Então só vou printar aqui só para vocês verem, né? Elemento, só para a gente ver que vai sair agora o valor uno aqui embaixo, tá? E aí apareceu Celta? Não. Apareceu Brasília? Não. Apareceu Jeep? Não. Por quê? Não é sob demanda. Só quando eu der um próximo next é que ele vai lá, busca esse elemento, ele vai pegar esse elemento lá na minha lista e aí ele vai trabalhar, né? Então vocês percebam aí que os iteradores eles trabalham, né, com valores sob demanda. E como que eu faço para acessar essa demanda? Através do meu comando next, né? E aí ele vai até chegar ao final. Lembrem que se eu der um next, chegou no final e eu der um next novamente, vai aparecer o que? O stop iteration, né? Quer dizer o quê? Opa, acabou, né? Para a iteração, porque, né, acabou, não tem mais elementos, ok? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, queira falar alguma coisa, já viu sobre o assunto. Java eu sei que tem também, né? Tem essa parte de iteradores, né? Então também é a mesma vantagem, tá? Se você não trabalha com um arquivo, né? Não só arquivo, mas uma série de recursos aí que vem aquele monte de dados, você não vai ficar carregando aquele monte de dados em memória, tudo de uma vez, né? Você vai lá e carrega uma linha, né? Ou carrega ali uma parte, uma quantidade de bytes, né? Trabalha com aquela quantidade. Pode ser que o que você precise, né, já esteja ali naquela quantidade. Então, beleza. Agora não, o que eu estou pesquisando aqui não tem. Eu preciso de mais uma linha ou de mais um bloco de bytes. Aí eu dou um next para pegar o próximo, né? Então, essa é a vantagem dos iteradores. Essa grande redução do consumo de memória, tá? E como eu disse, eu não sei as outras linguagens, né? Mas eu já vi em Java, né? Java tem lá a classe iterator, né? Que é a mesma coisa, você transforma um vetor, né? Ou uma array list numa classe iterator e tem lá o next também, tá? Então é bem parecido até. Certo, pessoal? Alguém já trabalhou com iteradores em outras linguagens, né? Já viu sobre o assunto? Tem alguma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Nenhuma? Tranquilos? Ok, tá bom, não tem dúvida. Deixa eu ver aqui se eu consigo, por exemplo, né? Ele tem aqui alguns conjuntos de teste, deixa eu ver, que eu acho que aqui não vai falar quantas linhas tem, né? Aqui, por exemplo, tem esse arquivo CSV aqui que ele tem 3.000 entradas, né? Se eu carregar isso, vou tentar fazer um negócio aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Vou abrir aqui um outro código. Eu vou importar, tem um módulo chamado sys, que ele tem uma função chamada getSizeOf,
que o getSizeOf faz? Né? Ele pega nada mais o tamanho de um arquivo, de uma variável, né? E por aí vai. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. Então, se eu vier aqui e abrir o arquivo Califórnia, underline housing, underline, qual que eu abri aqui? O teste, vamos ver o train. Eu acho que o train deve ser maior, né? Tem 17 mil linhas. Vamos pegar aqui o train. Que isso é um conceito, viu, pessoal, de aprendizado de máquina, né? Tem um arquivo de teste e um arquivo de treino, né? O treino eu vou treinar meu algoritmo, né? E o teste eu vou testar meu algoritmo em cima desse treino. No treino ele vai aprender, né? Meu algoritmo vai aprender e aí eu vou testar esse meu algoritmo que foi treinado, tá? Então é só para vocês entenderem aí o que é teste e treino, né? Vamos lá. E aí eu vou pegar aqui então o meu treino.csv e vou armazenar aqui uma variável chamada arc, tá? Aqui eu vou criar uma variável, vou chamar ela aqui de, arquivo. Arquivo recebe 0, sei lá, enquanto recebe 0. E aqui, ó, vou chamar de leitura. E aí é o seguinte, né? O meu arquivo vai receber a leitura, né? .read. E aí depois eu vou printar, só para a gente ver o tamanho disso, né? Vou printar aqui, esses pop-ups eu vou te falar, né? Vou printar aqui o seguinte. Vou pedir para mostrar em bytes, né? Qual é o tamanho da minha variável arquivo na memória. Tá? Vamos ver aqui se vai sair esse valor, né? Então, tá aqui. Ele não está encontrando, né? California House Train. California House.csv. É que eu não sei como que eu... Vamos ver se tá aqui, ó. Sample underline data barra. Será que ele carrega? Acho que ele carregou. Vou apagar aqui. Então vamos executar. E aí, ó, aqui tá em bytes, tá, pessoal? Então aqui, ó, ele carregou esse meu arquivo, né, em bytes. Olha lá, então eu estou ocupando de certa forma aqui, ó, então tá 1 mega, né, 1 mega de espaço na memória, tá? Estou de certa forma aqui, então, trabalhando, né, com 1 mega esse arquivo carregado, tá? Lembra que o comando read, o que ele faz? Ele carrega todo o arquivo de uma só vez para dentro dessa variável aqui, tá? Tanto que se eu printar ela aqui, ó, a gente vai ver tudo isso aqui, ó, né? Print arquivo. Vou até fechar aqui, né? Porque vai ficar grande aqui embaixo, né? Olha lá. E, né, eu acho que... Eu não sei se printou tudo aqui, né? Não, olha lá, ó. Tanto que tem até um scroll aqui, olha o tanto de coisa, né? São as 17 mil linhas, né? Então, olha lá, ó, a minha variável arquivo, nossa, e nem para mais, né?
a minha variável arquivo, ela tá gigantesca, né? Ixi. Deixa eu... Agora, eu usando um iterador, vamos pensar aqui, né? Eu vou pegar essa minha variável arquivo e vou criar um iterador dela. Então, ó, vou chamar aqui de iterador arquivo. Vou transformar, né, o meu arquivo num iterador. Tanto que, né, aqui ele está lendo byte a byte, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um read lines aqui, né? Read lines. Vou só tirar esse cara aqui, porque senão vai exibir tudo de novo, né? Então tá lá, ó. Mudou um pouco porque agora ele tá lendo linha por linha, né? E aí cada linha, quer ver, ó, só vou printar aqui para vocês o arquivo, mas eu não vou, eu vou printar só uma linha, né? Vou, por exemplo, a linha 0. Olha lá, ele só tá mostrando o cabeçalho, né? O cabeçalho do meu teste aqui, ó. Do meu treino, que é essa primeira parte aqui, ó. Ele vai abrir, olha lá, ó, longitude, latitude. Então ele tá pegando essa primeira linha aqui, né? Ok? Vamos fechar aqui. Agora, se eu vier com o iterador, então eu vou printar o tamanho, né, do get size of do meu it arquivo, dando um next, né? Se eu pedir para executar, olha a diferença, né? O que eu tenho, né? O que eu tenho aqui carregado na minha memória, que eu tenho aqui mais ou menos 136K contra 187 bytes, que deve ser o tamanho dessa linha aqui, né? Que deve ser o tamanho de tudo isso aqui, né? Ok? Então, o tamanho de longitude, mais latitude, mais house, underline, medium, underline, age. Acho que essa string aqui deve dar mais ou menos isso aqui, ó, 187. E pode ver que, olha lá, ó, tem bastante coisa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Olha o quanto que está a minha variável arquivo. Quanto que ela está pesando na minha memória contra 187 bytes utilizando, né, o meu iterador. Ok? Então, só para vocês verem a diferença, né? Aqui ainda que está... aqui no caso 136K. Ok? Oi, pode perguntar. Não, linha por linha. Então, ó, vamos fazer uma analogia. Vamos aproveitar que está aqui, ó. Cada next no arquivo, perceba o seguinte, eu tenho que ver também o que é que eu estou pegando, né? Aqui, ó, eu estou lendo linhas, né? Se eu colocasse só o read aqui, lembra que é bytes. E aí, então, quer dizer, quando eu dou next, é um next no próximo byte. Tá? Agora, se eu der um read lines, eu estou dando um next numa próxima linha. Isso.
Isso. Só para a gente ver aqui, ó, eu vou dar um print no next no it arquivo, tá? Só lembrando que aqui eu acho que ele vai para essa linha aqui, ó, né? Essa linha não tá menos 114, né? Ele vai vir para essa linha aqui. Por quê? Porque eu já dei um next aqui em cima. O primeiro next foi para esse cabeçalho, né? O segundo next vai vir para essa linha. Então, se eu executar aqui, ó, olha lá, ó. Entendeu? Então, perceba que como eu fiz o read lines, perceba que cada linha, cada posição da minha lista é uma linha. Agora, ao contrário, se eu fizer aqui, né, ó, apenas read. Lembra que read é bytes. E aí ele vai mostrar, acho que é o O aqui do longitude, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Ah, não, o L. Por que o L? Porque se a gente pegar esse... É que aqui ele tá formatado, tá? Mas esse CSV, antes do L tem aspas duplas. Tá? Só para vou mostrar, né? Vou vir aqui, ó, vou baixar o arquivo. Baixou, tá aqui, ó. Baixou até 2 vezes. Deixa eu abrir. É que então aqui nos outros ele tá nos outros ele tá entre aspas, ó. Só longitude que não, né? Mas não sei, por algum motivo aqui eu acho que ele não tá formatando ou exibindo corretamente, mas o correto ele tá com uma aspas aqui, ó. Boa, então vamos lá. Não salvar, boa ideia, não tinha pensado nisso. Tá aqui em downloads, aí, vamos abrir escolher outro aplicativo, bloco de notas, só uma vez, olha lá, tá? Então, aquele primeiro next é esse primeiro byte, o segundo next é o L aqui do longitude. Tanto que se eu vier aqui, deixa eu minimizar, vou fechar. Se eu der um outro next aqui, aí vai aparecer um O. Então, por isso que é importante vocês verem, né, o que vocês estão carregando, né? Nesse caso aqui, read, a gente sabe que é bytes, e read lines é linha. Ok? Entendeu? Então aqui a gente viu claramente, né, a diferença, né, de valores, né, que estão carregados na memória, tá? Aqui é a minha variável arquivo, né? Ela está com a linha com todas as linhas, e aqui meu iterador, que ele está com apenas uma linha, tá? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, dica, né? Vou trabalhar com várias, né? Vou fazer uma iteração em algum recurso que ele tem muita, né? Um volume de dados gigantesco. Eu vou armazenar tudo isso em memória de uma vez? Não, quero trabalhando com partes, né? Com bytes, com linhas, com conjuntos de dados. Então, o que eu faço? Eu crio uma classe iteradora, né? Crio um iterador aqui, ok? Bom, o segundo assunto é geradores, mas não adianta nada eu passar para falar de geradores sem falar sobre list comprehension, tá? Por quê? Porque uma das formas de gerar, né, de criar um gerador é utilizando list comprehension, tá?
que é list comprehension? Então vou separar aqui. Eu acho que até era melhor eu fazer o seguinte: vir aqui, ó. Essa primeira parte fala só sobre iteradores, né? Ctrl X, e aqui embaixo até para separar, né? E aqui falar sobre list comprehension. Nossa, agora ficou bom, hein? 2 asterisco vem. Deixa eu recortar aqui. Colocar aqui, beleza. Então não dá para falar de geradores sem antes falar sobre list comprehension, tá? Não sei nem se é assim como pronuncia, tá, pessoal? Mas, bom, o que é esse list comprehension? É uma forma, né, de eu trabalhar com listas de uma maneira bem simplificada, tá? Inline, numa única linha. Nossa, professor, o que seria? Se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó, pessoal, diante de uma lista com um conjunto de valores, que por exemplo que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eu queria saber, né, quais desses valores são par e quais desses valores são ímpar. Deixa eu ver se esse exemplo dá certo, né? Não, melhor do que isso. Eu quero pegar esses valores aqui, ó, e quero transformar eles ao quadrado, tá? Então eu quero pegar ali, ó, 1, 2, 3 e 4 e, sei lá, depois eu quero trabalhar com esses valores ao quadrado. O que eu faria? Criaria aqui, ó, uma lista ao quadrado, seria uma lista vazia, a princípio, né? Faria um for que, né, eu vou pegar aqui da minha lista e faço o seguinte, né? Eu vou criar aqui uma variável resultado que vai pegar o meu i, elevar ao quadrado, e aí, ó, o meu lista quadrado, eu dou um append resultado, certo? E aí depois, ó, se eu pedir para printar o meu list quadrado, ele vai mostrar para mim, né? Opa! Vai mostrar aqui para mim os valores ao quadrado. Então lá, então 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Certo? Beleza. Existe uma outra maneira de se fazer a mesma coisa? Sim, tá? E isso, pessoal, por isso que é importante vocês estudarem Python, tá? Python, ele tem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, ok? Então, é por isso que é importante estudar a linguagem, porque às vezes vocês acham assim, essa é a única maneira, né? Que às vezes algumas linguagens passam isso para vocês. Mas em Python é um mundo diferente, tá? Existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Então, ó, com list comprehension, eu faria o seguinte, né? Vou até comentar aqui, ó. O exercício anterior, utilizando. Eu acho que a tradução disso é compreensão de lista. Eu confesso aqui que eu nunca me atentei a isso, né? E aí eu faço o seguinte, ó. O meu lista quadrado, o pop-up, o meu lista quadrado vai receber. O que é o list comprehension? Abre e fecha colchete. E aqui dentro eu vou colocar código, tá? Nossa, mas dentro do abre e fecha colchete e vai ficar em uma única linha, tá? O que eu faço? Vou criar o meu for aqui, ó.
em lista. Deixa eu copiar essa lista aqui também, né? Só para não ficar estranho, tá? Ctrl C e vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Então, ó, eu vou iterar nessa lista, ok? E aí eu vou fazer o seguinte: cada elemento dessa minha lista, eu vou vir aqui, ó, e elevar ao quadrado. Olha só a diferença. Print, lista, underline, quadrado. Só para vocês verem, olha lá, a mesma coisa. Professor, mas o que você fez? Que loucura é essa? Primeiro, abre e fecha colchete, para falar que é uma lista, tá? Eu coloquei o meu for aqui, eu vou percorrer, né? Dentro dessa minha lista que eu estou utilizando, uma variável i, né? E percebam o seguinte, que esse i, ele vai pegar cada elemento, né, da minha lista, ele está representando aqui cada elemento da minha lista, e eu vou pegar ele, ó, perceba que eu não coloco isso na frente do meu for, tá? Eu não coloco ele aqui, que dá essa sensação, essa impressão de ser em seguida, né? Então está lá executando para cada elemento, né, da minha lista, eu vou elevar ao quadrado, né? Só que eu não coloco aqui na frente. Não sei porquê, vocês têm que conversar aí com alguém da comunidade Python aí, tá? Que é, eu elevo ao quadrado. E aí, ó, essa computação que está acontecendo aqui antes do for, ele vai, né, ser inserido na minha lista. Tá? Então, a sintaxe da list comprehension é mais ou menos o seguinte, ó. Vou até colocar aqui como comentário, né? Aqui eu vou colocar um elemento que é para ser inserido, tá? E aqui as estruturas. Já que é uma lista, geralmente eu tenho uma estrutura de repetição aqui. Né? Por quê? Porque eu estou compondo, eu estou gerando a minha lista. Tá? Ah, professor, mas é obrigado a ter essa lista de cima aqui? Não. Eu poderia, por exemplo, colocar um range aqui, né? Gerar uma sequência, né? Olha lá, que vai de 1 até 5, né? Lembrando que vai de 1 até 4. E aí, ó, eu poderia tirar esse cara aqui também, eu teria o mesmo resultado. Olha lá. Então, o list comprehension, perceba que ele é um gerador, tá, de lista. Perceba que eu estou criando aqui a minha lista ao quadrado a partir desse conceito, que é o quê? Eu coloco uma estrutura de repetição que vai de um início até o fim, gerando elementos. Tá? E aí, ó, é claro, esse meu i aqui, ó, deixa eu colocar um nome melhor, né, como elemento, tá? E aí, ó, esse elemento, nesse caso aqui, ó, é ao quadrado. Por quê? Eu quero gerar uma lista ao quadrado, tá? Dúvidas, pessoal? Porque a coisa pode complicar ainda, hein? Ninguém falou nada, acho que tá. O conceito tá tranquilo, né? Vamos fazer aqui uma outra situação, né? É que aqui eu estou fazendo, por exemplo, lista ao quadrado. Vamos, por exemplo, gerar uma lista, né? Apenas com valores. E agora, hein? O que? Colocar a lista exemplo, tá? E aqui, ó, essa lista exemplo, ela vai receber uma lista onde vai ser um for de elemento em range, sei lá, de 1 até 10, e para cada elemento desse aqui, sei lá,
vai receber mais 5. Tá? Então, o que ele vai receber aqui, ó? Qual que vai ser essa lista exemplo aqui? Qual que vai ser o valor dela, né? Ela vai ser uma lista que vai ter, ó, o primeiro elemento do meu range é 1. Então, o elemento vai ser igual a 1. Mas aqui, ó, 1 mais 5 vai ser 6. Então, na minha lista, o primeiro elemento vai ser 6. Depois vai para 2, né? Na minha sequência, 2. Então, meu elemento é igual a 2. Mais 2 mais 5 vai ser 7. E assim sucessivamente, né? Aí 8, 9, 10, né? E assim sucessivamente. Então, vamos ver, tá? Print lista exemplo. Só para ver se está batendo, né? Olha lá, exatamente, tá? Então eu posso, por isso que o List Comprehension ele tem essa parte de geração, né? Ele gera listas, né? Então ele é um gerador, né? Um conceito utilizado para gerar listas, ok? Uma outra situação, tá? Lista de uns. Só vai ter um nessa lista. Só vai ter valor 1. Como que eu faço? Eu quero uma lista de, sei lá, 20 posições. Então, ó, elemento in range. Eu falei 20, né? 21. E eu só quero que tenha valores 1. Pronto. E aí aqui embaixo, ó, print lista de uns. Se eu executar, olha lá. Uma lista de 20 posições só com valor 1. Tá? Então isso é possível, pessoal. Então isso é List Comprehension. É um gerador, né, de valores numa única linha. Ó. Perceba que só eu tenho uma inline, né, numa linha só. Ok? Dá para complicar? Dá para complicar. Vamos lá, né? Vamos complicar. Imagine que o seguinte. Eu quero gerar uma lista de múltiplos de 6, nossa, sei lá, 6 e 13, tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Então eu vou criar um for elemento vai num range de 1 a 50, tá? O que eu vou fazer? Se o elemento for múltiplo de 6, né? Quer dizer que dá igual a 0. E elemento que é múltiplo de 13, que também dá igual a 0, o que eu faço? Eu guardo esse elemento na minha lista. Tá? Então, ó, eu vou percorrer, tá? De 1 a 50, ok? Para cada valor, né? 1 vai ser atribuído a elemento, 2 a elemento, e assim sucessivamente até, no caso daí até 49, né? Agora vai 50. E aí, ó, para cada elemento eu vou verificar, ó, se esse elemento for múltiplo de 6 e múltiplo de 13, o que eu faço? Eu guardo ele na minha lista.
Então vamos lá, né? Vamos ver se deu certo. Não sei se deu certo isso aqui não. Vamos ver se lista múltiplos. Vamos lá, vamos executar. Tchum. Será que não tem? Tem, né? Os próprios. Ah, o 6 não é, o 13 não é. Vamos aumentar isso aqui, vai. Será que entre 1 e 50 não tem? Vamos ver. Só o 78, que é múltiplo de 6 e de 13. De 6, ok? De 13? Não sabia. Por curiosidade, eu vou ter que. Como tudo foi inventado, né? Então, 78 dividido por 13. Por 13. Dá 6 ainda. Então, vamos aumentar mais isso aqui, vai. Vamos até 500. Então tá lá. Então, ó, perceba, estou gerando uma lista onde, né, os valores contidos são múltiplos de 6 e de 13. E aí, ó, percebam que coloquei aqui na frente, ó, mais uma estrutura, que é o if, tá? Então eu consigo colocar um if dentro, né, de um gerador, né, de um list comprehension. Tá ok? Percebam então aqui numa única linha e de novo, né? O elemento que vai ser inserido, ele fica em primeiro aqui, ó. Tá? Ele não fica lá no final. Porque se fosse no final, dá uma ideia de uma sequência, né? Então primeiro vem o for. Porque se a gente, de certa forma, traduzir essa linha aqui, né? Como é que ficaria? Eu venho aqui, ó, for, ó, vou copiar. Depois vem esse cara aqui, Ctrl C, né? Dou 2 pontos aqui, Ctrl V, 2 pontos aqui, e aqui eu faço, né, exatamente isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ponto, append elemento. Então, ó, essas 3 linhas aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Tá? Só que eu não estou, né, de certa forma, utilizando, e ó, detalhe, né? Eu teria que ter aqui, ó, lista múltiplos 6 e 13 igual à lista vazia, né? Então essas 4 linhas aqui, ó, elas estão resumidas, né? Resumida aqui numa única linha. Tá? Única linha não tem nada a ver aqui no fato de performance, nada disso, tá, pessoal? Só que, por exemplo, você vê aqui, ó, que eu estou gerando, né? Eu estou gerando essa lista a partir desse conceito aqui. Tá? Eu vou, de certa forma, só comentar, tá? Só para vocês verem que a gente tem a mesma coisa, né? E aqui, ó, se fosse ver também, era só um for, né? Então, nesse caso, Ctrl C, fecharia aqui o colchete, nossa, teria um for de elemento em range de 1 a 21. E aí, ó, lista de 1 ponto append 1. E também vou comentar aqui só para vocês verem, né? Bom, aqui bom, depois eu faço, na hora que eu deixar o notebook lá para vocês estudarem, eu deixo também aqui o comentado, né, de como seria. Ok? Certo, pessoal?
só para vocês verem aqui, se eu der um type em lista, eu vou pegar esse último aqui só para a gente, lista underline múltiplo, ele vai falar o que para mim, né? Vai falar que é uma lista, certo? Olha lá, tipo list, ok? Até então, nenhuma dúvida, né? Só que eu posso também fazer a mesma coisa. Vou pegar esse último cara aqui como exemplo, tá? Ctrl C, Ctrl V. Mas professor, então o list comprehension só gera lista? Não. Eu consigo gerar uma tupla. Eu só tenho que mudar os sinais, tá? E aí, ó, ele mostrou aqui para mim, o que tupla é exatamente, né? Deixa eu, o que era colchete mesmo? Era chave. Comecei justo pelo errado, né? Olha lá. Então ele criou aqui, ó, um set, né? Ó. Perceba que tá entre abre e fecha aqui, chaves, né? A gente sabe que isso é o quê? É um set, né? Olha lá, ó. Lista, múltiplos de 13. Se eu der um type aqui, ó, vai mostrar 7, olha lá. Né? Então perceba que eu consigo gerar lista, tupla, né? Só que vocês já viram que tupla, né, ele dá um generator ali, né? Que aí é o que entra nessa primeira parte de geradores aqui, né? O list comprehension ele gera listas, né? Mas existe um outro conceito chamado de geradores, tá? Que é o que? Ele gera sob demanda, tá? Oh, mas qual que é a diferença então, professor, de um iterator para um gerador? Onde tá? Aqui tá faltando. Tá. O iterador, ele já tem os valores, tá? Então, saquem bem aí a diferença de iterador e gerador. O iterador, ele já tem aqui, vamos dizer, todos os valores e ele itera, ele acessa esses valores sob demanda. Ok? Então, o iterador, ele acessa já um conjunto de valores sob demanda. O gerador, ele gera sob demanda. Tá? Mas isso aqui que a gente viu, ele não está gerando sob demanda. Aqui, ó, ele já gerou tudo de uma vez? Sim. Quando eu uso list comprehension, quando eu uso set comprehension, ok, ele já gera tudo de uma vez. Só que eu não vou nem usar código, vou usar texto. Quando eu estou trabalhando aqui, ó, com geradores, uma primeira parte de geradores é utilizando tuple comprehension, tá? Então deixa eu clicar aqui. Eu vou até falar o seguinte, eu vou colocar geradores primeira parte. Por que primeira parte? Porque tem uma segunda parte, né? E a segunda parte é funções geradoras. Nossa senhora, professor, que loucura é essa? Por isso que às vezes 3 assuntos fica um pouco complexo, né? Mas calma que eu vou, na próxima aula, eu vou falar de novo dessa primeira parte de geradores, tá? Então, iteradores, eu acesso valores sob demanda. E geradores, eu gero valores sob demanda. E como que eu faço isso? Utilizando tupla comprehension. Tá? Com list eu consigo? Não. Vocês viram que ele já gera tudo de uma vez aqui, ó. Com o set, vocês viram que eu já gero tudo de uma vez.
só com o tuple que ele gera sob demanda. Então, ó, vou vir aqui, vou pegar o mesmo exemplo, né? Ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí, ó, vou trocar para parênteses. Lembra que o parênteses é que representa uma tupla. Aqui, ó, quando eu dou o type, viu que apareceu 7. Vocês viram que quando eu dei type aqui, apareceu list. Se eu der um type aqui, ó, ele não vai aparecer tuple. Vou até executar, ó. Tá faltando. Eu nem coloquei. Eu vou dar um print aqui. Só que ele não vai mostrar os valores, tá? Só vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá. Ó. Ele falou, não é tuple, o que é? Não é tupla, né? Tuple, o que é isso? Generator. É a primeira parte, tá? Que é uma forma de você gerar valores sob demanda. Professor, mas então como que eu faço isso? Como que isso funciona? Né? Aí eu venho aqui, ó. Se eu vou gerar um próximo, ele vem aqui, ó. Olha lá. Ele gerou o primeiro. Então, ao contrário dos demais, que ele já gerou tudo de uma vez, se eu olhar lá a minha variável na memória, ela já está com todos os valores dentro dessa escala aqui. Né? Ó, de 1 a 501, ela já gerou todos os múltiplos de 6 e 13. Aqui, não é função, né? Aqui no caso, eu estou gerando de acordo com o que eu dou o valor next. Agora, se eu vier aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vou vir na linha de baixo, Ctrl V de novo. Que ele vai? Aqui ele gerou um 78, né? Agora eu venho aqui, ó, ele vai gerar o próximo, que eu não lembro mais qual que é o próximo valor, né? Mas ele vai calcular o próximo. Olha lá, 156. Então perceba que não sai, ele não gerou, ele não calculou tudo de uma vez. Ele vai à medida que eu vou precisando. Tá? Por mais que é de 1 a 501, mas pode ser que por algum motivo, né, eu preciso só até esse segundo. Né? Vamos supor que assim, ó, eu quero, né, vou dar um exemplo bem idiota aqui, mas sei lá, né? Eu estou fazendo um range de 1 a 501, mas só me interessa, né, quando eu gero valores menores, né, múltiplos de 6 e 13 menores do que 200. Nossa, bem besta, né, mas só para vocês entenderem. Então, quer dizer, gerei esse aqui, não preciso mais. Tá? Caso alguma situação, eu vou lá até um próximo aqui, né? Sei lá, se alguma condição, né? Aí eu gero o terceiro. Eu dou um next aqui, ó. Tá? Só um exemplo bem bobo, né? Então, essa é a diferença de iteradores e geradores, né? Então, eu precisei explicar para vocês list comprehension, tá? Para vocês verem que é possível eu criar um gerador não com list comprehension, mas com tuple, né? Pode ver que eu estou usando tuple aqui agora, ó. Né? Estou colocando parênteses. E aí ele já não gera, ele gera para mim ele cria um gerador. Esses conceitos, pessoal, já é um conceito, vou se dizer aí, sei lá, intermediário de Python, tá? Claro que quando a gente entrar na parte de ciência de dados, né,
os módulos que nós vamos ver, eles já implementam tudo isso, tá? Esses conceitos de gerador, iterador, né? Eles já fazem isso implicitamente, né? A gente não precisa se preocupar com isso, tá? Mas é claro que, professor, eu gostaria de estudar Python, né? Python puro, né? Nativo ali, eu gostaria de saber os conceitos, então a gente está vendo aqui mais por curiosidade, ok? Mas os módulos que nós vamos estudar na parte de ciência de dados já vem com todos esses conceitos já implementados, ok? Mas nada que vocês aí não possam estudar na casa de vocês, né, sobre esses assuntos que faz parte aí de um curso básico, meio intermediário, né, sobre a linguagem, ok? E aí eu deixo aberto para perguntas, se alguém quiser perguntar, tem alguma dúvida, né, fiquem à vontade. Não, nada? Claro que na próxima aula vou dar fazer uma revisão, fazer uma revisão aí sobre o que a gente falou, tá? E volto a dizer, né? A diferença aqui entre iteradores é eu acessar sob demanda, acessar valores, né? Dentro de um conjunto completo, eu acessar valores, né? Sob demanda, na ordem que elas foram, vamos dizer aqui, geradas, né? E os geradores que eles geram valores, que é como a gente já viu aqui, sob demanda, né? Então eles fazem esse cálculo aqui para a gente, né? De acordo com o que a gente necessita, de acordo com o que a gente vai colocando aqui, ó, o valor next, tá? E aí a segunda parte de geradores é o seguinte: aqui a gente está usando Tuple Comprehension, né? Se vocês procurarem por Tuple Comprehension, acho que nem tem, né? Ou tem, sei lá, né? Tuple Comprehension tem. Eu vejo mais a list, né? Mas tem aí, o termo existe na internet, tá? Então a gente usa a primeira parte, né, como Tuple Comprehension para gerar valores, tá? Mas a gente tem também as funções geradoras, tá? E aí são funções que geram sob demanda, ok? Então tem essa parte também. Aqui eu estou gerando um conjunto de dados e as funções elas geram valores únicos sob demanda. A gente vai ver a diferença aí na próxima aula. Ok, pessoal? Então, com isso, vou parar aqui a gravação.